Um abraço do tamanho do Brasil. Vocês já imaginaram se todos esses pessoal aí que estão brigando por conta de partido político se posicionasse como brasileiro e ao invés de se manifestar a favor do seu partido, se manifestassem em favor do nosso país? Já pensou se ao invés de ter uma manifestação da situação um dia e outra manifestação da oposição outro dia, PSDB contra PT, PMDB, todos esses partidos aí, se ao invés de cada um trazer a sua massa para as ruas, todos se juntassem e levassem uma massa só em favor da nossa pátria e contra toda a corrupção que a gente já vem sofrendo por tantos anos, eu acho que seria muito melhor, o resultado seria muito mais positivo do que de repente a gente ficar aí brigando por partidos que nunca fizeram nada pelo povo brasileiro, nunca fizeram nada aí mediante as propostas que apresentaram. E fica complicado a gente ficar vivenciando isso aqui e ficar no meio desse tiroteio moral, né? Um querendo ter razão em cima do outro, um falando de golpe em cima do outro. O que é golpe, pessoal? Aonde que tem golpe aí? Se tá tudo escancarado, se tá tudo mais do que provado, por que ao invés de ficar defendendo bandido, essas pessoas que estão brigando aí, cada um pela sua ideologia política, por que ao invés de ficar brigando por bandidos, você não se posiciona como brasileiro? Não seria muito mais inteligente da sua parte? Seria muito mais inteligente todas as massas aí, ao invés de dividir cores nas ruas, se juntassem em prol do verde e amarelo, né? Por que eu tô dizendo isso, pessoal? Porque eu já tô meio de saco cheio, desculpa a expressão, de ficar respondendo para algumas pessoas sobre posicionamentos que eu coloco, né? A gente às vezes por ter opinião, a gente paga preço muito caro. E as pessoas que se dizem politicamente aí inteligentes, né, ou politizadas, são pessoas que geralmente são inteligentes sim, mas quando se trata de política, acha que é igual clássico de futebol, só vale aquilo que elas só vale a sua opinião quando vai de encontro ao que ela pensa. Ela não respeita a opinião alheia. Então isso é o que está acontecendo aqui no nosso país. Mais uma vez o brasileiro está mostrando a sua cultura egoísta, a sua cultura corporativista, partidária, e está deixando de ser brasileiro. Isso que está acontecendo aqui. Então, só para fazer um juízo de valor aí, numa das manifestações aí que foi no dia 13, dia 12, aliás, domingo passado, os candidatos aí da oposição que foram participar da manifestação, eles foram vaiados, foram xingados, hostilizados pela massa que estava ali na Avenida Paulista. E agora na manifestação do dia 18, pró-governo, legitimada também pelo direito democrático do nosso país, as pessoas que estavam lá ovacionaram, aplaudiram, idolatraram um candidato da situação que está sendo investigado pela Lava Jato, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, o qual está mais do que provado aí, está devendo bastante, mas os seus militantes, não os brasileiros, os seus militantes o defendem dizendo que todos os outros fizeram também. E eu quero deixar bem claro aqui que eu votei no Lula, votei na Dilma, vi que errei e voltei atrás. E gostaria muito de deixar claro que voltei atrás porque eu não sou movido por moral imposta por partido político nenhum. Eu sou movido pelo ideal que eu tenho como cidadão brasileiro e quero crer que vou continuar agindo mediante a ética que eu tenho para oferecer na sociedade na qual eu sou inserido. Então eu não estou aqui falando mal de partido, eu não estou aqui discutindo se A ou B presta, porque para mim eu já me posicionei em outro vídeo que são tudo farinha do mesmo saco. Acho que enquanto a gente ficar aí batendo cabeça e disputando aí quem é que tem razão,
nós vamos perder todos juntos. Por quê? Porque as consequências dessa ignorância vai afetar a sociedade por inteiro, não vai afetar só os petistas, ou só os PMDBistas ou os PSDBistas. Então eu acho que essa palhaçada tinha que acabar. Eu acho que você que tem o seu posicionamento político aí deveria, ao invés de ficar movido por essa emoção partidária, procurar agir mais com uma razão de cidadão mesmo, de cidadã, né? E saber que você também está sendo prejudicado. E fica ridículo, né? Quando você vê pessoas que você respeita, pessoas que você sabe que são inteligentes, se perdendo numa ignorância aí de amor a um partido, gente. Fica muito complicado isso aí. Ah, mas por que não investiga o outro, fulano de tal, beltrano de tal? O juiz que tá sentenciando aí, que tá atuando aí na Lava Jato, tá sendo mais achincalhado do que o próprio acusado. É esse o Brasil que a gente vive, né? É o capim comendo cavalo, né? Então fica difícil, você inverte os valores e você quer impor isso goela abaixo para a sociedade. Então, mas o juiz, a árvore genealógica dele, o pai dele foi fundador do PSDB. Então, ultimamente aí eu tava vendo o filho do Pablo Escobar, ele tá por onde ele passa aí, eu vejo ele pregando a paz. Filho do Pablo Escobar, acusado de mais de 5 mil mortes na Colômbia na década de 90. Aliás, se tivesse um Pablo Escobar aqui no Brasil, eu não sei se estaria desse jeito, mas não é isso que eu tô falando aqui, eu não faço apologia ao crime também. Mas eu quero dizer que essa comparação de que o juiz Sérgio Moro toma partido porque o pai dele é do PSDB, até agora ele foi impartidário, ele foi imparcial, não é? Ele está agindo mediante a lei. E ele não levou os áudios para a Suprema Corte, porque quem nomeou aquela Suprema Corte foi o atual governo, não é? E esse mesmo cidadão que nomeou a Suprema Corte lá, agora desafiou a Suprema Corte. Então é isso, meu ponto de vista aí sobre a situação atual do Brasil é essa. Eu queria clamar aos brasileiros de bem aí que orassem pelo nosso país, porque a situação está cada dia pior. Você não respira, cada momento sai uma notícia nova e é um deflagrando o outro, sendo que essas manifestações são legítimas sim, mas é como eu falo, onde tiver alguma organização que sabidamente mama na teta do governo há muito tempo, igual Fiesp, pela parte da oposição, igual CUT, PCdoB, MST, e essas legendas todas aí que se fazem partidárias mesmo, enquanto tiver esse tipo de manifestação não vai adiantar nada. A manifestação mais inteligente seria de uma sociedade unificada, uma sociedade em prol da democracia brasileira. Aliás, a democracia brasileira, na minha opinião, ela acabou. Ela acabou por enquanto. A gente, independente do que vai acontecer, se o atual governo continuar, provavelmente aí a gente vai sofrer um golpe comunista no nosso país. Se a oposição voltar, a gente vai voltar a regredir, né? E se o militarismo tiver que tomar conta do país, também muita coisa vai ficar difícil, mas eu acho que de todos os males, o mais necessário vai ser uma intervenção mesmo provisória, até porque a gente continua com a Constituição e não seria uma intervenção ditadora, né? Então esse é o meu ponto de vista aí, não é a minha torcida é que realmente as coisas continuassem favoráveis à democracia brasileira, mas a democracia brasileira acabou pelos próprios que pregaram a democracia, pelos próprios bandidos que enganaram a população. E infelizmente os culpados não são só eles, são o povo brasileiro no geral. Eu me coloco junto também, eu ajudei a eleger esses dois governos, só que dá tempo de você voltar atrás, você não deve ter compromisso com o erro. E o que mais me deixa aborrecido são pessoas do bem defendendo bandidos. E quando a pessoa do bem defende bandido, na minha humilde visão, se faz igual, pessoal. Tá bom? Então, opinião é uma coisa assim difícil de chegar aqui e falar, mas eu tô dando a minha cara a tapa. Essa é a minha opinião. Não tô dando a minha opinião aqui para ser discutida, tá?
e respeito a opinião de quem assistir esses vídeos aí. Respeito muito se você quiser se manifestar nos comentários, pode se manifestar, mas eu não vou responder de repente aí se você discorda da minha opinião. Eu não vou responder por respeito à sua opinião, tá bom? E sou democrático sim, mas estou dando a minha opinião aqui como cidadão de um país que teoricamente me dá o direito de, por ser democrático de direito, me dá o direito de chegar aqui e me expor, tá? Então fica assim, vamos clamar pelo Brasil, vamos orar pelo Brasil, porque eu acho que só Deus dá jeito no Brasil. E eu sou um tipo de brasileiro, pessoal, que, sem exagerar, quem convive comigo sabe. Eu estou muito abatido com tudo isso que está acontecendo. Já falei, eu tenho uma posição cristã. Por ser cristão, não deveria nem me importar muito com essas coisas, mas o meu lado cidadão também, ele é muito aguçado e eu não consigo ficar muito quieto não, né? Mas eu gostaria muito assim de deixar bem claro para vocês que eu sou a favor do Brasil. Eu não estou aqui contra PT nem contra PSDB, eu estou a favor do meu país, é isso. Eu só não aceito afrontas, né? Afrontas morais, afrontas imbecis, porque contra fatos não há argumento. Então quando eu vejo pessoas defendendo aí o que não dá para se defender e acusando quem tá com a razão, aí fica complicado, tá? Ah, mas ele tem que julgar também a outra parte, a oposição lá. Vai julgar. Se deixarem ele trabalhar, ele vai julgar. Agora tem uma coisa também, se a tendência aí se confirmar, que é do Lula chegar no ministério, eu duvido muito que essa Lava Jato vai continuar, porque o próprio Lula, junto com a oposição, com a Aécio, com a Alckmin e com todos esses que estão sendo citados, eles vão acabar se unindo para calar o juiz. É isso que vai acontecer e vocês estão brigando por eles. Infelizmente a política do nosso país é essa. E eu sei lá se eu corro o risco de estar falando isso aqui, mas eu também não vou me preocupar muito com isso não, porque eu não estou falando nenhuma bobagem. Eu sei o que eu estou falando aqui. Sei o que eu estou falando aqui, é sabido de quem procura conhecer o que está acontecendo. Não sou o dono da verdade, mas também não sou idiota. Só isso, a diferença é essa. Não é comigo que você vai aprender, entendeu? Porque não foi eu que inventei isso. É uma coisa que tá nas caras de quem quiser saber. Só que a pessoa às vezes se faz de cego porque é mais conveniente para ela. Desculpe, né, essa expressão cego, né? Porque deficiência visual é uma deficiência de pessoas honestas também, mas o cego que eu quero dizer é aquele que vê, mas não quer enxergar. Tá bom, pessoal? Então é isso, com todo o respeito aí. Essa é a minha opinião. E para terminar esse vídeo aí, eu queria deixar bem claro que eu sou o tipo de brasileiro que quando eu ouço o hino nacional eu choro. Eu choro, tá? Então não é baboseira aqui de fanático partidário não. E nem fanático pelo Brasil. Eu sou simplesmente um patriota que valoriza o chão que pisa, valorizo o país que eu vivo. É isso. Tô muito triste, muito chateado, muito decepcionado, mas com esperança de que, sei lá, de repente as coisas mudem e a gente consiga dar a volta por cima. Claro, a cultura do brasileiro, ela precisa mudar também. Não adianta a gente querer que o governo mude se a gente não mudar. Se a gente não fugir dessa tendência aí do jeitinho brasileiro, se a gente não fugir da corrupção moral que a gente vive hoje, né? Então cada brasileiro tem que fazer a sua parte. Não adianta nada a gente chegar aqui e cobrar governo e não cobrar. Todos querem mudança, mas poucos querem mudar, não é? Então é assim, tá bom? Então fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um forte abraço aí para todos os meus amigos aí. E um abraço do tamanho do Brasil. Tchau, tchau, gente.